Bom, vocês ouviram a moça do Zoom falando aí, né? Talvez eu não fale sobre futebol, né? É, Não então, tem vocês muito viram para a moça do falar, Zoom né? falando, que nós já estamos gravando. Então, aquelas barbaridades que nós falamos antes de começar a gravar, a gente precisa começar a filtrar, porque isso aqui vai ficar registrado para a posteridade, né? Que eu espero que o que a gente fala antes não fique. Né? Mas enfim, começamos agora a nossa 66ª edição, quem diria, do De Tudo Um Pouco Show. E para não quebrar a nossa rotina, hoje com uma nova estrutura capilar, não sei se vocês percebem, menos esvoaçante, um pouco mais comedida, talvez fruto do meu Tudo comentário na semana passada, nosso amigo depende, Victor Loyola. O que é? depende tudo da quantidade de gel que eu passo de manhã. Ah, entendi. Gel Como é não, que. não é nem gel, né? É aquele negócio, aquele Gumex lá, sabe? Isso, Se for muito, uma ou menos, pomada ele arma. é uma pomada Uma pomada. modeladora. Isso. É, Eu acho que isso. esse tipo de assunto, sempre que a gente tem, você com mais autoridade do que eu, há que se admitir, mas eu ainda com alguma autoridade, eu acho que pode sempre soar algum tipo de provocação para os nossos colegas. Então é um tema que talvez daqui para frente a gente deva evitar. Vitão, puxa vida, será que tá acabando essa porcaria? As notícias seguem boas, né? Mais uma semana de queda, 12%. A gente abriu essa semana caindo também, tanto em óbitos quanto em casos, né? Em óbitos, por exemplo, já estamos chegando perto de 3 por milhão. Os Estados Unidos já nos passou, Israel está chegando. Em casos, a gente já está nos 22, 23 mil de média, quase o vale desde o começo da história, depois da subida. Então, só o Rio de Janeiro realmente ainda numa média de 7, né? Ainda desperta a minha preocupação, porque é um número ainda alto. Quase todos os estados do Norte e Nordeste operando abaixo de 2, muito abaixo de 1. Então, assim, o quadro é positivo. Eu acho que entre 10 e 20 de setembro a gente rompe a barreira dos 2, caindo, né? Coisa que também nunca aconteceu. Agora, tem aquele pessoal, né, que está falando que vai vir uma grande onda em setembro, e não sei o quê, em outubro. Assim, na boa, na Europa não aconteceu. Né? A tal da Tirando a Delta, Inglaterra, né? tirando a Inglaterra. Né? Isso. A Inglaterra aconteceu em casos, não traduziu em óbitos. A Inglaterra está em 1,5. O dia que a gente chegar em 1,5, a gente está fazendo carnaval. A gente nunca chegou nesse número. E aí você tem Israel e Estados Unidos, que de fato houve um repique de óbitos e de casos e óbitos, mas nada comparável aos anos anteriores. Os Estados Unidos já está subindo, o México também ficou ruim. Mas se você olhar, Canadá está bem, Europa um platô de casos. Então também essa coisa de afirmar que vai rolar um problemaço aqui, não sei. Não estou Cê... vendo isso, tá? Ô, Vitor, você acha que é crise de abstinência, de tragédia? Que o pessoal ficou meio acostumado e virou corona lover, e na medida em que a coisa começa a melhorar, começa a dar uma crisezinha de notícia ruim, de abstinência, ou é exagero? Acho que pode ter um componente mesmo. Tem muita gente que vai ficar com saudade, né? Da divulgação das tragédias diárias. Mas tudo indica que a gente, mesmo se você olhar no mundo consolidado, não só nesses 3 países, já existe uma tendência de queda meio generalizada. Então, essa delta aí, beleza, causou um estragozinho e tal, mas não está sendo aquela coisa toda. Eu acho que a gente segue também um bom ritmo de vacinação, vacinando quase que 9 doses por 1.000 habitantes por dia, o mundo está em 5. Então a gente vai caminhando bem para o final, eu diria. E a terceira dose do Não vejo. Coronavac? Eu não Que o Dória sei. jurava de pé junto que não ia ter e terá. Eu não tenho nada contra, não. Eu acho que a pior vacina é melhor que nenhuma vacina. Particularmente, não tenho isso. Eu acho Acho que que. o que se está se encontrando aí, particularmente em relação à Delta, é que você tem, de fato, esses grupos de risco idosos bem mais vulneráveis. Né? Eu acho que, assim, mesmo eu já vi alguns estudos lá no
de Israel, em que mesmo o idoso acima de 60 imunizado, plenamente imunizado, a probabilidade dele pegar o vírus ainda é maior do que uma pessoa entre 40 e 50 anos que não tomou a vacina. Então, você tem, de fato, aí, nesses grupos de mais idade, uma propensão mais alta. Então, acho que você fazer um reforço nessa população, acho que é mais que lógico, né? Sim, Agora, óbvio também que se ficar com 500 mil doses, também perde um pouco a credibilidade. A questão da vacina, você, pô, no horizonte de um ano vai dar 500 doses, isso é inviável. Né? Agora, de alguma maneira, eu acho que isso aí vai virar um H1N1 da vida e todo ano vai ter uma dose para a gente tomar. Quem quiser toma, quem não quiser não toma, mas isso aí vai acabar se materializando como mais uma gripe com a qual vamos Campanha de conviver para gripe. sempre. É, é. E cada vez menos virulenta, menos letal, mas uma realidade que deve caber aí uma profilaxia, né? é, Mas acho que esse lance da terceira dose é mais no sentido assim, né, de como infelizmente, né? Mas acho que talvez seria até ingenuidade imaginar algo diferente. Como esse tema, ele, no final das contas, se politizou, né? Porque quando falaram a primeira vez que poderia haver necessidade de uma terceira dose, o governador já saiu logo em defesa que não, né? Como se estivesse mais preocupado em defender um legado do que uma necessidade, quando era tão simples dizer, se houver necessidade, vamos dar uma terceira dose, é, né? Não deveria ser é diferente verdade, disso, né? Mas você parece mais preocupado em defender, não, a minha vacina é melhor que a sua, né? é verdade. Tipo Tem aquelas, razão. tipo aquelas disputas dos meninos, né, na sua afirmação, quando. Entende, né? Disputam, bom, enfim. É... Então, né? Seguindo aqui, né? Bom, vamos falar da crise entre os três poderes. Tem uma galera aí que parece, Xará, que tá entrando em campo aí pra pôr uns panos quentes aí, dar uma aliviada. Ciro Nogueira um dia ali conversou com o Fux, o Lira tá dando uma aliviada ali do outro lado. E aí, no final, não vai ter golpe? Ou tá só dando uma esfriadinha, daqui a pouco a gente pega no breu de novo? Nessa história aí que tá todo mundo gritando, alguém tem razão, Xará? É, não, o problema é que você tem um cara que é fora da caixa, que é o Bolsonaro, Que né? não gosta Então, muito de viver em paz, né? por mais que você tente colocar panos quentes, é aquela coisa, né? Que nem ele, é, o Lira colocou para votar o negócio do voto impresso, né? Ó, vamos votar no plenário, apesar de ter perdido no coisa, para enterrar esse negócio, não se fala mais no assunto. Só que não se parou a falar no assunto, porque é óbvio, né? É o ponto de é um dos pontos, né, do Bolsonaro. Então, quando você tem um sujeito que é completamente fora da caixa, sempre foi, o cara nunca foi de compor com ninguém no Congresso, né? Ele era ele mesmo. Então, difícil achar que as instituições, né, representadas pelo Arthur Lira, pelo Fux, vão Pelo Rodrigo Pacheco, conseguir, né? pelo Pacheco, enfim, gente que, enfim, tá do establishment, né? Vai conseguir, de alguma maneira, assim, claro que, sem dúvida, todas as declarações do Bolsonaro, lá no cercadinho, lá nas lives dele e tal, você pode interpretar do jeito que você quiser, né? Pode ser uma grande ameaça de golpe, até uma fanfarronice. Né? Você Para pode aquela meia dúzia interpretar que tá ali ouvindo ele, como se ele, isso, presidente, pudesse dar esse luxo, né? De que as suas falas não tivessem uma que maior não tivesse ressonância. uma maior exato. Mas, enfim, você pode interpretar do jeito que você quiser. E interessa aos outros atores políticos dar importância para o que ele fala. Né? Pode ser algo sincero, pode, não, realmente aquilo é importante, ou pode ser fazer parte do espetáculo, né? Colocá-lo como o doido da sala, porque ele se coloca nessa posição também, né? É fácil. É a fome e a vontade de E comer. exato. E aí é legal, porque eu me coloco também numa posição de, bom, eu sou o cara, eu sou o adulto na sala, né? Então eu pode confiar em mim e tal, porque esse cara aí, ó,
olha só, deixa ele solto, não dá, né? Então, me parece que existe aí, pensando bem, uma combinação, é uma combinação tácita, né? Entre os interesses, de maneira geral. E no final, quem vai sair perdendo, acho, essa é a impressão que eu tenho, vai ser o Bolsonaro. Porque ele é o cara que está fora, né, desse contexto todo. Então, por mais que vai ter gente na rua 7 de setembro, vai passar 7 de setembro e não vai acontecer nada, vai continuar igual, né? Essa é a impressão que eu tenho. Enfim. Ô, Vitor, eu tenho a sensação que as manifestações de 7 de setembro vão surpreender um pouco, porque, como eu li em algum lugar aí, apesar do Bolsonaro. Ah, nosso amigo Eduardo Galvão escreveu no grupo do qual fazemos parte, né, que apesar do Bolsonaro, ele vai na manifestação de 7 de setembro e eu me identifiquei profundamente com as palavras dele, né? A minha pergunta para você é a seguinte: segundo o Xará, é ele que sai perdendo. Por exemplo, né, tomando aí uma ação dele que era mais ou menos presumível, a solicitação de pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Ninguém em sã consciência, imagino que até o próprio Bolsonaro, poderia imaginar que aquele voto, aquele pedido seria acatado pelo presidente do Senado, como acabou não sendo. Há quem diga que ali ele fez um gesto, tomou uma simbologia para que as partes se posicionassem e ele supostamente teria um dividendo junto ao eleitorado. Você está mais na linha de que o Bolsonaro joga para marcar a posição ou que ele só sai perdendo mesmo? Ou tem algum dividendo político? Porque eu tenho uma sensação que o 7 de setembro vai ser um movimento com algum volume, ainda que eventualmente possa não dar em nada, como o Xará disse. Eu não acho que pode até ser de fato maior do que as, né? Deve ser maior que as últimas todas, mas eu não acho que primeiro não será gigantesca, na minha opinião, do tipo que tivemos Por naquele impeachment da rabo Dilma. de março, né? De março, que fechou toda a Paulista, né? Eu acho que não vai, mas deve ser grande. Vai ter uma outra dia 12 contrária. Eu acho que essas manifestações elas vocalizam muito a capacidade de engajamento. Essa talvez seja um pouco maior do que simplesmente declarar apoio ao Bolsonaro, né? Sim. Porque ela tem aqui um pouco da causa, pois o STF está passando os limites, então aqui uma Aliás, a coisa um origem, pouco maior. ainda que eventualmente o Bolsonaro possa tirar proveito disso, né, e os seus simpatizantes, mas a origem da convocação não tinha nada a ver com o governo, era uma, uma, uma oposição às medidas que o STF vem tomando. É. Agora, agora depois vai continuando, na minha opinião, continua tudo meio parecido. O que vai mudar? O cara fez uma mega manifestação. Beleza, a gente tinha feito uma mega motociata. Aí dia 12 vem os caras fazendo uma manifestação contrária. Aí, né, aí vamos ter chovendo as fake news com aquelas fotos fakes de ambos os lados, dizendo que tinha 10 milhões de pessoas. Um lado vai dizer que tinha 10 milhões de pessoas na Paulista, outro lado vai dizer que tinha 12, a cidade de São Paulo tem 12,5. Vai ser aquela confusão, né? Eu tenho até uma proposta, Mas no final, eu acho que o Xará deveria ir em todas, tipo na condição de tipo um observador imparcial. Você sabe que eu fui você sabe que Sei eu disso, tenho esse costume, né? por isso que eu estou sugerindo. Você deveria ir em todas, como aqueles observadores As internacionais, últimas eu não para fui por causa soltar o da seu pandemia. relatório. Para soltar o seu relatório, olha, o relatório imparcial. Mas mas eu essa acho é capaz de que ir. o efeito prático eu não vejo muito, tá? O STF vai mudar seu comportamento? Não. Bolsonaro vai mudar seu comportamento? Não. Bolsonaro vai dar golpe? Não. Então a gente vai ficar mais nesse estique puxa aí. Eu acho que o Bolsonaro só vai para a mesa do diálogo se ele se sentir ameaçado de algum dano. É um lobo solitário, não tem esse hábito de dialogar, passou a vida inteira sozinho, né? O máximo que faz é fazer aquele petit comité com os filhos. Então, eu acho que ele se só coloca o cabresto nele se ele se sentir de fato ameaçado. Aí ele vai conversar, senão nós vamos ficar nisso até o final do mandato, esse jogo de, né, a gritaria, grita de um lado, grita do outro.
na prática, no meu entendimento, esse clima beligerante é ruim para ele. Ele mais perde do que ganha. Essa beligerância, tá? É uma opinião minha. Eu não tenho nenhum embasamento para dizer isso. Mas pelo que eu Não, observo... peraí. Não tem nenhum embasamento, não, senhor. O senhor tem anos de tudologia. Nós somos aqui, nós somos aqui expoentes dessa ciência, claro. Cada um aqui representa uma vertente. Eu aquela mais de rua, moleque. O Xará a vertente mais cartesiana, né? O nosso amigo Rodrigo uma vertente mais ortodoxa. Você diria talvez uma vertente híbrida, mas somos aqui todos renomados tudólogos. Então você tem muita base, muita base. Então, na metodologia, eu acho que essa coisa beligerante, ele irrita mais gente do que ele agrada. Ele agrada ao seu público cativo. Mas ele, para ganhar uma eleição, como nós falamos ali, ele precisa do segundo turno do eleitor, não do eleitor cativo, precisa do outro eleitor. E eu acho que essa questão atrapalha. Eu acho que faz sentido. O Rodrigo Delosso, eu queria lhe perguntar o seguinte, tentar ser aqui o mais acadêmico possível na formulação da minha questão para fazer jus aqui ao meu interlocutor. Quando é que acaba essa lenga-lenga? Vocês estão vendo quem está aqui atrás? Estou vendo, ó, tem alguém aí se escondendo, hein? Quando é que acaba essa lenga-lenga, esse nhen-nhen-nhen, esse diz que me disse? Acho que assim, se eu olhar para o infinito, você vai... É lá no infinito, quando as duas paralelas se encontram. No limite. Para o infinito e além. Não, cara, assim, o que eu acho engraçado é que, assim, eu acho que isso tudo é um teatro. Porque se não fosse um teatro, o nosso presidente da República não ia jantar na casa do presidente do STF, fazer acordo para nomear um novo membro do STF, né? Apoiar o candidato para a presidência do Senado, para a presidência da Câmara, essas coisas. Isso assim, para mim, isso é só teatro para se manter assim, uma parte do teatro, é claro, ele tem que fazer para sua militância. Então é por isso que parece esse clima beligerante. Mas nessas alturas do campeonato, para proteger filho, não sei o quê, tá tudo acertado, viu, gente? Tá tudo dominado? Tá tudo acertado. Nessas alturas eu não acredito em nada disso. Vamos ver aí a manifestação. Eu espero que seja uma manifestação popular, né? Não é uma manifestação favorável a quem quer que seja, né? Uma manifestação, eu gostaria que fosse favorável à democracia e, quem sabe, a extinção do Ministério da Verdade, que acabou de ser constituído hoje, né? Sim. Então, hoje, sei lá. Vou dar o meu pitaco tudológico de rua. É o seguinte, se a gente trouxesse para a linguagem do futebol, um clássico, você começa a ganhar ele antes do jogo, né? Na divisão da torcida, em que estádio que vai ser, quem é que vai apitar, se você vai jogar com gramado molhado ou não, tem aquele time que é mais de toque de bola, gosta de um gramado que a bola rola mais, aquele time truculento vai fazer uma pressão. Eu acho que essa tensão, ela é proporcional à polarização que o país vive. Então, se o Bolsonaro der um mole, os caras engolem ele, então ele tem que ficar ali acuado mesmo, dando essa rosnada, ameaçando morder, entendeu? Dentro das 4 linhas, como ele sempre gosta de frisar, entendeu? Que é aquela história do clássico, o ônibus adversário chega, vamos jogar latinha de cerveja nele, rojão, não deixa os caras dormir à noite. Esse clima de tensão, esse clima de corda esticada, é peculiar de uma democracia jovem que está sofrendo ali talvez uma mudança de norte, de poder. Nós tinha lá uma suposta polaridade que de fato não tinha. Eu sinceramente assim, não vejo grande coisa. Acho que ele marca algumas posições, né? De fato, se o STF, e é senso comum entre nós aqui, vem exorbitando nas suas atribuições e ele toma uma posição inédita, né? Tão inédita quanto o STF exorbitar tanto, de pedir o impeachment de um presidente, ele meio que se coloca.
Né? Na verdade, a ideia é sempre você buscar o seu antagonista. Né? Como é que ele foi eleito da primeira vez? Antagonizando com o PT. Como é que talvez ele esteja buscando agora? Bom, peraí, antagonista do PT eu já tô careca de ser. Com quem que eu posso antagonizar? Né? Putz, o Centrão tá comigo, caramba, tem que dar uma desviada no foco. Então eu acho que ele busca esse antagonismo, que de alguma maneira é até devido com o STF, que cada dia menos se torna uma corte constitucional e cada dia mais se transforma num palco de operadores políticos, No né? final, esse é um antagonismo meio frágil, né? Porque na hora de nomear os ministros novos, ele nomeia mais ou menos a Não, mesmo eu não tô, naipe. eu não tô dizendo que esse antagonismo é profundo e verdadeiro. Ele é uma bandeira política, ele é uma estratégia, a meu ver. Né? Eu vou antagonizar com esses caras aqui que estão exorbitando. Mas eu não vejo nenhum risco de ruptura, nada nesse Agora, sentido. é não. um antagonismo, como eu vou colocar Outra percepção. outro exemplo, né, na linha do Vitor, é um antagonismo seletivo, né, porque o STF destruiu a Lava Jato, Sempre é. quem liderou foi o Gilmar Mendes, e assim, não se fala nada. Vai no dia 7 de setembro, vai se para a Paulista para defender a soltura do Roberto Jefferson. Eu duvido alguém ir lá com um cartaz apoiando o Moro. Duvido que saia vivo. Olha, eu não discordo de você, mas por exemplo, em relação. Aí eu discordo em termos. Em relação ao Moro, eu acho que você tem razão, né? Apesar de que eu acho que o Moro, quando ele se torna um player político, e foi isso que ele tornou, ele vai despertar simpatias e antipatias. E claro, sendo ali ele saindo do governo da forma como saiu, é claro que os simpatizantes do Bolsonaro não vão ter ele em acolhida. Mas eu acho que ontem eu estava ouvindo o Ives Ganda Martins, aliás, sugiro que vejam no programa lá da Jovem Pan, em que ele inclusive foi contra o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, mas ele pontuou algumas coisas. Uma das coisas que ele pontua como sendo arbitrárias, exageradas, por exemplo, né, é não ter se votado até agora um pedido de prisão domiciliar para um cara doente, com câncer, né? Então a questão não é defender o Roberto Jefferson, é contra a arbitrariedade da qual ele foi alvo. Eu, por exemplo, acho que Roberto Jefferson, assim, Eu também sou a favor de soltar o Roberto Jefferson, não tenho problema então, com isso. não é defesa a ele, é arbitrariedade. Não, eu entendo. O meu ponto é que é seletivo, né? Mas não foi concedido. Oi? Parece que não foi concedido a soltura. Não foi. É um exagero, um absurdo. Sim, com certeza. Não se trata disso. O meu ponto só é que é seletivo. Né? Disso não tenha dúvida. Cada um puxa a brasa para o seu lado, né? E são poucos os seres iluminados que podem ser um observador internacional, nacional, como você, entendeu? Eu espero que vá em todas as manifestações que surgirem, para que você possa dar a sua opinião embasada. Eu não comentei aqui no início, né? Hoje, infelizmente, pelo menos por enquanto, e muito provavelmente ao longo de todo o nosso encontro, estaremos alijados da brilhante presença de Cleveland Prats, que está preso aí pelos seus afazeres trabalhistas, mas sempre uma falta, o que não quer dizer que não vai ser descontado da sua folha de pagamento. Bom, visto que nós já falamos aí sobre a crise institucional que supostamente vive o país, nós tivemos aí como é que a gente poderia falar? Um coito interrompido da Fiesp? Né? Aí ela fingiu que ia e não foi e acabou voltando. É um manifesto que não aconteceu. Como é que você diz? O Xará escreveu sobre isso, eu queria a opinião dele. E aí, Xará, esse manifesto aí da Fiesp foi tipo uma brochada? Realmente. Então, diz que o Lira, né, ligou para o SCAF e falou, puta, maneira aí, vamos dar um tempo, tal. Por isso que, assim, foi daí que me surgiu a ideia de que, na verdade, eu acho que essa ideia do Rodrigo é boa, é um grande teatro, né? Você tem os atores ali e tal, com seus interesses. Mas o fato da Fiesp ter organizado, porque não tem dúvida, a Fiesp organizou esse manifesto. Né? Eles lideraram esse manifesto. Aparece a Febraban e tal, mas
o SCAF é o político dessa turma toda, né? Então é o cara que liderou essa coisa. E a hora que a Fiesp, essa é a minha tese, né? A hora que a Fiesp lidera um negócio desse, é porque a coisa chegou num nível que já passou do razoável, né? Então, acho que a mensagem, independente de ter saído ou não esse manifesto, de ter sido publicado ou não, o fato é que ele já existiu, né? Você já teve efetivamente a organização das assinaturas, ia sair e tal, e não saiu por um detalhe, né? Então, efetivamente é um sinal de que talvez, e aí eu vou dizer o meu ponto de vista, né, na condição de tudólogo, o Bolsonaro está, digamos assim... Na marca do pênalti. Eu usei essa não, é que quando eu usei marca do pênalti, dá a impressão de que eu estou achando que ele vai ser impeachado. Não é isso, né? Não é, eu acho que o impeachment está longe. Ele tá amarelado, vamos dizer que ele tá amarelado. Ele está isolado. Ele está isolado, né? Ele mais quem gosta dele, né? Que é cada vez menos. Então, esse é uma mensagem, independente de ter sido publicado ou não, isso é um detalhe, é uma mensagem do PIB brasileiro. Olha, vamos acalmar as coisas aí, porque não está dando, né? Ô, Vitor, fazendo aqui um contraponto. O Bolsonaro tomou um cartão amarelo da Fiesp ou os caras regaram? Acho que os dois, né? Eu acho que os caras arregaram. Parece que o teor da mensagem nem era lá nada demais, mas obviamente que traz consigo um conteúdo político e tudo mais. Se começou, termina, né? Mas parece que o pessoal do agro liberou uma nota. Agora, o que o Guto falou é verdade. Isso, para mim, se eu tivesse na posição do Bolsonaro, eu ia, antes de ficar resmungando e vendo conspirações, ia tentar entender esse fenômeno. Eu acho que ele está destruindo pontes. E você lembra que a gente já teve uma presidente desse jeito, foi a Dilma. A Dilma destruía pontes, ela acabou empichada, porque, na verdade, ela começou... havia tempo para o impeachment. Eu diria que aqui não tem mais tempo. Se a gente tivesse nessa situação com mais 3 anos de mandato, eu acho que ele era candidato a tomar um vermelho. Tá? Porque você tem que ter todos os componentes aí do popular. A impopularidade, ele não é tão impopular. Ele tem lá seus 25% e tal, então isso seria um obstáculo. Mas em termos de queimar pontos, de criar briga, o cara consegue, ele consegue seguir o roteiro. Mas ele não elegeu o presidente da Câmara e do Senado? Ou pelo menos não interferiu? Não ficou do lado do derrotado? Que a Dilma cometeu esse erro, né? Não, eu sei, não estou fazendo, eu tô fazendo só uma analogia, assim, na Dilma você tinha 3 anos, aqui não vai rolar isso, porque não tem 1 ano de mandato, não dá mais tempo, acabou. Só que eu acho que quando você se isola dessa maneira, você cria obstáculos para a sua própria reeleição. Sim, não tem que ser pragmático, o cara está queimando ponto com todos os interlocutores da sociedade, então eu veria nessa, só que ele não enxerga assim, ele vai continuar brigando. Eu acho que ele acaba criando dificuldades. Elas já serão criadas naturalmente pelo governo, se o governo não entregar nada até o ano que vem, né? A economia que dita essa conversa, mas ele está se mostrando um destruidor de pontes. E aí a gente volta para essa conversa da beligerância. Isso tem a ver com a beligerância. O pessoal está dizendo, vamos parar de brigar um pouco. É isso que eu estou falando. O próprio pedido do Alexandre de Moraes, muita gente no entorno do presidente parece que o havia desaconselhado, né? O que deve ter servido como reforço para ele. Pois é, mas eu acho que essa beligerância no final vai prejudicá-lo. E aí, ok, ele vai ficar cacarejando que foi roubado, aquelas coisas a gente já sabe, né? Mas a verdade é a seguinte, se ele vai para uma eleição e ele vai para um segundo turno contra alguém, ele vai precisar dos votos fora do núcleo duro dele. O núcleo duro dele não elege ele. Como é que ele está agindo? Coloca no segundo turno, mas não elege, né?
coloca no segundo turno, mas não elege. Então, assim, pô, pensa nisso, né? E eu vejo, inclusive, muitos desses, eu vejo lá uma conversa de gente até fazendo vista grossa com o meliante do Lula, por conta dessa. Vista Já grossa para vejo quem? isso. Ó, O Lula, Vista grossa para quem? Meliante, meliante, meliante. Imagine, Meliante. pernas torneadas, Então. coxas O cara grossas. tá. Não, coxas, como é que fala? Depiladas, né, Delino, Xará? isso aí. Que a gente sabe onde termina isso. Conversávamos antes aqui, né? Coisas que não são Mas, publicadas. Sabe, isso aí. mas eu acho que isso é um sinal, sabe? De precisar capturar esses sinais. Porque mesmo que você pense pragmaticamente, pensa que se o cara estabelece como agenda se reeleger, ele disse que não faria isso, né? Bom, então para se reeleger vai precisar da maioria dos votos de turno. Pô, a maioria, ele vai precisar falar com quem não gosta dele. Mas será? Vou fazer aqui uma pequena provocação. Na nossa bolha, né? Na nossa bolha, a gente, não é meu caso, mas a gente percebe um crescente nojinho, né? Ai, Bolsonaro, fala grosserias. Mas eu te pergunto, será que não tá tendo um trade-off aí? Troca um nojentinho da classe média por uns 2, 3 votos ali da classe C e D e E com, no Nordeste com auxílio emergencial, né? Agora vai ter a super notícia aí do super... Nossa, olha que coisa nova, hein? Crédito, né? Que a Caixa Econômica aí parece que vai abrir a porteira. Será que não tem um trade-off aí que a gente não está se dando conta? Porque, assim, ó, eu vou passar a bola aqui pro Rodrigão até Não para... está identificado nas pesquisas de opinião esse trade-off, na avaliação do governo, tá? Tá, não, beleza, eu Avaliação também... do governo. E aí eu vou... Nem de pesquisa, É, aí aí eu pergunto o seguinte, as pesquisas também, eu acho, especialmente eleitoral, acho que tem uma zona Mas cinzenta aí ciência que não é eleitoral, capturada. a avaliação Não, do governo. avaliação, A avaliação do governo. Então, ele Tá. não é um governo bem avaliado. Que, Pelo contrário. a essa altura do mundo, tirando a moça lá da Nova Zelândia, numa pandemia, será que tem algum governo bem avaliado no mundo? Mas isso assim, isso ok, né? Mas é em cima dessa avaliação que ele parte para se eleger. Então, Sim. se for mal avaliado, você pode até botar a culpa na pandemia, mas Bom, né? já que a marcação apertou, para eu não dar chutão para frente, né? Eu obviamente vou voltar aqui a bola pro nosso zagueiro e perguntar o seguinte, ó, a Febraban disse que ia, não foi e acabou voltando, mas o Agro soltou uma carta. Só que diz que para bom entendedor pingo é letra. E uma das questões que o Agro aponta nessa carta, onde pede harmonia, né, é tipo filho, ô pai, ô mãe, vamos parar de brigar, né? Vamos almoçar aqui, vamos jantar em paz. Mas o Agro fala que é preciso segurança jurídica. Quem que garante segurança jurídica? É o presidente? Ou, em última instância, a Suprema Corte? Será que a carta do Agro, como tentaram nos veicular, foi para o Bolsonaro, como supostamente seria da Fiesp? Ou a carta do Agro tinha outro endereço, apesar de ser mais genérica? O que você acha, Rodrigão? Cara, é difícil, assim, para ser bem honesto, não entendo muito do setor. Eu acho que a gente vive de narrativas, né? Cada um coloca a narrativa que mais Que lhe convém? convém, né? A minha impressão é que o agro vê nessa lambança toda uma ameaça à sua pujança, vamos dizer assim, né? Eu acho que até o Bolsonaro ele joga contra, né? Porque ele também tem a imagem dele não é muito boa no exterior, aparentemente. Não exatamente por causa das ações dele, mas porque a imprensa costuma não é muito, acho que talvez seja a imprensa mais oposição que já existiu contra um governo, até mais, eu acho, do que o próprio Trump, né? Mas, enfim, eles podem ter dado esse recado e tudo, né? Mas, de novo, não passa aí de um grande teatro. É um grande teatro, cada um se posiciona. Eu acho que de uma certa forma, se posiciona de uma forma até defensiva sobre certos aspectos. O que eu queria dizer é o seguinte: se tiver golpe, o Bolsonaro vai ser deposto.
Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês não estão entendendo. Sim, Esse é o ponto. claro, Concordo, Rodrigo. concordo. Não, em alguma Mas medida isso ele é já óbvio. está sendo deposto. Não, mas todo mundo fala que é ele que vai dar o golpe, velho. Então, mas ele não tem apoio de ninguém. Pois é isso que eu tô Mas dizendo. por que tanto medo, então? O PIB não está com ele, bom, porque uma parte das Forças Armadas, teoricamente, está com ele. E Mas a Polícia Militar. É isso. Mas não existe Não, golpe só cara. com Forças Armadas. Não existe. Mas vocês acham que os caras das Forças Armadas... Peraí, vocês acham que esses generais das Forças Armadas são topeira? De se associar a um por sujeito isso, como Rodrigo, esse? veja, não, eu tô só interpretando, descrevendo a interpretação de por que, eventualmente, ele seria o golpista. Porque as Forças Armadas estariam com ele. Mas Ele eu já está concordo no com poder. você, não Ele existe já está no isso. poder, ele já tem a caneta. Ele já é o chefe supremo da nação. Não tem sentido algum. Essa história de golpe é uma narrativa para fazer colar no Bolsonaro, desgastar a imagem pessoal dele como um cara que coloca. Ele já está sofrendo um golpe. Nenhum presidente foi tão alijado no exercício do seu mandato de maneira, a meu ver, absurda como ele. Porque assim, goste ou não goste, esse camarada foi eleito. Nós vimos um presidente da República não poder nomear um diretor da Polícia Federal. Minority Report. Previra um crime ali. Exatamente. Quando é um cargo do presidente. Então, assim. Não, que ele já está sendo golpeado. Já está sendo golpeado. Eu acho que assim, ele já está sendo golpeado sistematicamente e não consegue dar contragolpes. Por que ele não consegue dar contragolpes? Porque ele não tem ninguém. Nem as Forças Armadas. Não adianta. As Forças Armadas não vão se associar a um sujeito como esse. Aliás, deixa eu contar, eu não sei se vocês sabem disso, cara. Ele saiu mal do Exército. Os generais não têm uma boa... Ele não tem uma boa reputação dentro do generalato do Exército. Ele não tem. Eu não sei por que acham que ele vai dar golpe. Não vai dar golpe. Ele não vai dar golpe. Ele vai ser deposto se for dar golpe. Se houver golpe. Sabe o que vai acontecer? Invasão do Capitólio. Meia dúzia de louco. Invadindo, quebrando tudo. Vai preso e acabou. É isso. Exatamente. E nem isso vai ter. Ontem o Ives Ganda Martins falava, ele dá aula de Direito Constitucional para a Escola Superior de Guerra. Então, 92% dos generais que tem no Brasil aqui tiveram aula com ele. O que já os qualifica pra cacete, né? E ele falava, a qualidade do oficialato hoje, o amadurecimento, o nível dos caras é outro. Então, assim, isso é mais uma narrativa que se soma a tantas outras, a boa parte delas absurdamente descolada da realidade, simplesmente porque querem tirar o cara de lá e não respeitam a preponderância da vontade soberana popular que se manifestou nas urnas. Aí eu não sei, acho que não, mas essa é uma outra discussão. O meu ponto só é, se você lê os jornais da época de 64, você lê os jornais da época do impeachment, né? Todo mundo que importa estava a favor de tirar o Goulart de lá. Todo mundo que importa estava a fim de tirar a Dilma de lá. Né? E é o PIB, a intelectualidade é meio, né? Porque sempre se bandeou para a esquerda. Bandeia, ou enfim, se identifica com a esquerda, mas a intelectualidade que importa, né? O pessoal que pensa, jornalistas tal, que tem um William Wack da vida, né? Esse tipo de coisa. Todo esse pessoal apoiando a retirada do Goulart. Então não tem, hoje é o contrário. Tá todo mundo contra o Bolsonaro. Então não tem como, não tem da onde, não tem materialidade um negócio desse. Eu particularmente não vejo nenhuma ameaça do Bolsonaro à democracia. Aliás, na minha existência, eu nunca vi um presidente ser tão vastamente e criativamente ofendido diariamente como ele. Então a gente vive uma plenitude democrática. Bom, meus amigos, ainda nessa seara, 7 de setembro é uma manifestação democrática ou é uma manifestação autoritária para minar a democracia? Parece que tem uma galera aí dizendo que a população se manifestar é algo contra a democracia. Qual é o seu entendimento, Xará?
É uma manifestação bolsonarista. Você que estará presente na manifestação, como observador internacional. Não, porque eu ainda não tomei minha segunda dose da vacina, eu sou muito cuidadoso com isso. Então eu estarei lá e imparcialmente vou filmando, sem emitir, para você analisar minhas imagens. Cuidado com o celular, hein? Só peço cuidado com o celular. Você acha que essas caras aqui, os caras vêm pra cima, meu? Aqui eu mando derrubar, rapaz. Você pode fazer uma live ao vivo. É verdade. Olha, não é nem uma manifestação antidemocrática? Democrática nem antidemocrática. É uma manifestação bolsonarista. Só isso. Me rotulou, só porque eu vou. E aí, Vitão? Eu senti que você tava meio no muro, você deu uma balançada, vou. Aí depois você engatou uma rezinha, acho que não vou. No muro de volta. Você deu aquela batidinha de asa e deu aquela empoleirada tucanesca. Isso. E aí, é uma manifestação antidemocrática, é uma manifestação bolsonarista, é manifestação democrática, é legítimo, não é? Vamos curtir a Paulista lá, colocar o papo em dia, como é que fica a coisa? Legítima, democrática. Não sei se é bolsonarista, vamos ver, no final é o que a oposição está colocando, pode ser que seja mais que isso. E, cara, todo mundo tem direito de falar, se o pessoal da CUT sair aí para fazer o fora Bolsonaro, é democrático também. Então, acho que o direito de se manifestar é pleno, né? E eu acho bem triste que você tem dá esse label, né? Manifestação autoritária, essa baboseira. Não tem nada de autoritário. O pessoal que ir na rua se manifestar, se manifesta. É num feriado. Não vai atrapalhar o trânsito. Mas você não ficou sabendo? O pessoal vai sair até armado e tudo, vai matar quem for contra a manifestação. Vai ser uma loucura essa manifestação. Então, eu vou porque eu sou louco. E sempre fui assim. Se tem briga, eu corro na direção da briga, não para longe dela. Mas não vai ter isso? O que você acha, Rodrigão? Vai ter morte nessa manifestação? Porque normalmente, historicamente, as manifestações onde os vândalos se infiltram mais, né? Porque sempre são vândalos infiltrados ali no finalzinho, e o quebra-quebra é na moçadinha mais rubra, né? Na turma verde e amarela, os jovens senhores, né? Alguns não tão jovens assim, né? Não tem tanto isso. E aí, o que você acha dessa manifestação do dia 7 de setembro? Antidemocrática? Vai acabar com o Brasil? É democrática? Sabe que, vou contar, quando eu estava no que se chama hoje Ensino Fundamental 2, né? Na minha época era ginásio, mas a gente ficava ensaiando na escola para desfilar no 7 de setembro, né? Cantava o hino todo dia. Abertura da primavera, eu tocava tambor na escola e tal, né? E depois, quando eu fiz meus 3 anos de escola militar, né? Escola preparatória de cadetes, a gente ia desfilar nas cidades, né? Era bem legal, cara. Depois, né? Muito legal estar fardado, assim. Eu gostava. Fardado sempre gerava uma certa simpatia num certo tipo de público. Era bem legal. Então, eu sempre penso no 7 de setembro de forma patriótica, né? Lúdica. Né? Os desfiles, né? Você mostrando, assim, aquela coisa, né? Militar mesmo, né? Desfile, enfim. Então, assim, vai ter uma manifestação. É lamentável que tenha essa manifestação, em vez de ser uma ode ao patriotismo do Brasil, né? Mas, assim, sendo objetivo... Vocês perceberam a transpiração verde-oliva desse momento? Perceberam? Então, mas depois, cara, assim, eu acho assim, em princípio, toda manifestação pacífica, ela é legítima, né? O que nós vamos assistir agora no próximo 7 de setembro vai ser uma das últimas manifestações no Brasil sem repressão das forças legalmente instituídas. Aquelas que têm como é que se fala? O uso legítimo da força, da violência. Isso. Futuramente vão ser convocadas pelo nosso Ministério da Verdade, etc.
Olha, 7 de setembro é o seguinte, ocorreram várias manifestações, inclusive durante a pandemia, o que para mim sempre soou muito imprudente, né, e que eram claramente em apoio ao presidente, foram rotuladas de antidemocráticas, e eu confesso que eu não me senti em momento algum tentado, ou sequer ponderei sobre a possibilidade de ir. Mas nessa em particular eu estarei presente, e ainda que correndo o risco, de, como disse o Sayará, ser confundido, o que pouco me importa também a essa altura da vida, né, para essa barba branca aqui deve servir de alguma coisa, com uma manifestação de apoio ao governo ou ao presidente. Eu não tenho apoio incondicional nem à minha mãe, né? Dona Isomar lá, de vez em quando, a gente dá uma ralhada, discordo de uma coisa, ela concorda de outra, para ir barretada. Parece o senhor Yoda ali, 1,5 m, mas a bicha é meia braba. Né? Então, eu entendo que é uma manifestação absurdamente democrática, porque tem uma legitimidade das pessoas ali estarem manifestando sua insatisfação com uma corte, um poder que vem exorbitando, não vem cumprindo o seu papel. E o mais legal, a cada tipo de manifestação de desonestidade intelectual, como de uma radialista aí que tem um vídeo circulando na internet dizendo que o pessoal vai armado, né, a inteligência da polícia, a cada notícia dessa, que na verdade não se presta à missão de informar, ao jornalismo, mas sempre de tentar desestimular, desestabilizar essa manifestação, aí que eu me sinto mais com vontade de estar presente. Então é isso, meu dia 7 de setembro, vamos lá. Xará, deixa eu colocar mais um pingo de vontade aí, posso? Por favor, faça litros, por gentileza. Você não leu hoje uma reportagem, eu não deu tempo, vou colocar ainda na minha timeline uma reportagem sobre esse assalto que teve em Araçatuba. Culpa do Bolsonaro. Você não sabia? Então, os caras iam comprar feijão. Deixa... Aí o Bolsonaro falou, os caras, não, comprar feijão não, vamos comprar fuzil, muito mais jogo. Então, tem isso também, mas tem o sujeito que é sociólogo, né, presidente do Fórum lá da Violência, que levantou uma hipótese, na verdade ele jogou no ar, assim, uma hipótese de que, esse assalto, assim, violento, da forma que foi, às vésperas da manifestação de 7 de setembro, precisa ser investigado. É isso. Quer dizer, olha a conexão que o camarada consegue fazer, meu. Aí eu te pergunto, você acha que eu não vou nessa manifestação? Mas aí que eu vou. Mas eu vou e vou com gosto. Porque é sacanagem. Os caras, assim, gente do céu, nós precisamos começar a entender que viver em democracia é tolerar o outro. Cara, o pessoal do PT, da esquerda, eles têm todo o direito de se manifestar. Do mesmo jeito que o simpatizante é o presidente e do mesmo jeito das pessoas que estão de saco cheio de uma corte que deveria usar a Constituição, né, como seu norte e que usa ali na conveniência, né, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Né, uma corte que o traficante sai andando pela porta da frente da porra do presídio, né, que pega o maior corrupto da história do país, joga no lixo lá milhões de recurso público que foram gastos numa investigação. É sempre importante lembrar esse caminho. Como é que se condena o Lula? Então tem um fato que é investigado pela polícia, esse fato tem consistência, é criado um inquérito, né, o Ministério Público vai lá, percebe, aquele inquérito procede, né, oferece uma denúncia, o juiz vai lá, faz sentido essa denúncia, então o Estado acusando através da promotoria, primeira instância, o advogado lá, a maior banca, né, acho que deve ter sido a maior despesa do mundo em bancada, obviamente não contabilizado, né, que é o termo que eles gostam de usar, né? Aí vai para a segunda instância, aí em decisão colegiada, os caras pioram a pena do camarada, entendeu? Aí vai para a terceira instância, quer dizer, de nada valeu. Os caras fazem aquele... Aí depois eles anunciam porque não devia começar em Curitiba, devia começar em outro lugar. Depois de 300 vezes isso ter sido questionado. Desculpa, meu, aí isso é pra falar um palavrão muito feio. Entendeu? Então quer dizer, cara, para, meu. Mas assim,
Mas, assim, não é essa a motivação né? Talvez seja a sua motivação, mas não é essa a motivação do sexo EP, como falou o Guto. Eu acho que tem muita gente que vai sim nessa manifestação se posicionar contra a postura e geral do STF. Não nessa específica. Essa específica perdemos o time. Se foi isso, era para ter feito lá atrás. Mas eu acho que é o seguinte, ô Vitor, é um processo, né? Que vai se acumulando, é uma fervura que vai acontecendo. Uma maratona, um Ironman, ele começa no primeiro passo, na primeira passada, no primeiro quilômetro. Então, nós, por exemplo, nós nunca tivemos no Brasil uma manifestação que a gente sequer discutisse qual seria o seu mote e que pode eventualmente ser, né, a população está questionando se a Suprema Corte vem cumprindo seu papel constitucional. Vai dar em alguma coisa agora? Não. Mas eu acho que tem um processo histórico em curso. Hoje a gente sabe o nome. A gente não sabe a escalação da seleção brasileira. Vocês sabem? Eu não sei. Não lembro. Qual é o goleiro? Qual é o goleiro? A seleção do Tite? Né? A gente não sabe a escalação da seleção brasileira, mas a gente sabe os 11 ministros supremos. Né? Então esses caras trouxeram para si um protagonismo, uma autoridade. Né? Juiz bom, no futebol o juiz bom é aquele que não aparece. Deveria ser assim também no Supremo, né? Deveriam ser decisões mais votadas do que a gente vê, não. É um palco de decisões políticas. Você já, dependendo da pauta e do juiz, você já sabe qual é a solução. Você já sabe qual é a manifestação. Quando é que vocês só uma perguntinha para concluir. Qual foi a última vez que vocês se surpreenderam com uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, levando em consideração o freguês e a causa? Quer dizer, o freguês não, o cliente, o acusado, enfim. Eu não me lembro. Eu acho que essa corte ela é passível de todas as críticas do mundo. Eu só tenho dúvidas se a manifestação toda vai focar nisso ou vai chegar depois, né? Aquela conversa do eu autorizo, aquelas coisas meio, sabe, nebulosas. Entendi. Eu acho que você vai dizer depois. Se a moçada que empoleirar no muro, descer do muro e fizer coro a mim e as pessoas que pensam como eu estou fazendo um convite aqui de público para o meu amigo, né? Forem lá, nós teremos mais vozes. Obviamente que vai ter gente favorável ao Bolsonaro, eu não autorizo bosta nenhuma, né? Entendeu? Não autorizo porra nenhuma. Estamos na democracia, vamos brigar na democracia, né? Agora, eu não, apesar de correr esse risco, eu não vou abrir mão, cara. Porque assim, quando é que a gente vai se mexer? Quando for com o teu irmão, com o teu filho, com o meu irmão, com o meu filho? Porque assim, a gente tem um deputado preso por falar. Tá lá no texto, quaisquer opiniões. O cara é parlamentar. A gente tem um presidente de partido com prisão, doente, veja só, eu não concordo em absolutamente nada do que aquele deputado Daniel e do que o Roberto Jefferson. Mas o processo de cerceamento de liberdade, o que fizeram com aquele jornalista Otávio Eustáquio, o TSE impedindo de monetizar canais, o STF lançando um programa de combate à desinformação. Gente do céu! Cara, onde é que esses caras vão parar, meu? Onde esses caras vão parar? Então, eu estarei presente lá no dia 7 de setembro, correndo o risco. Bom, eu ser chamado de bolsonarista não seria também uma novidade, né? Vamos falar a verdade. Então tá tudo em casa. Bom, agora vamos para uma questão aqui filosófica. Hoje tive um dia bem enrolado, tive que sair no meio do dia, pedi aos amigos aqui que montassem a pauta. E obviamente que isso teria que sair de um coração machucado, e a gente entende. Uma questão futebolística filosófica. Porque normalmente, quando a gente fala de futebol, a gente fala ali do resultado da semana, o São Paulo foi garfado e tal, não sei o que lá, estamos focando ali, né? Mas pela primeira vez, eu acho que hoje nós vamos discutir futebol sobre uma outra perspectiva, mais profunda, mais em essência. Eis que o Sr. Victor, ao falar de futebol, pergunta o seguinte: somos todos coadjuvantes? Os nossos clubes perderam a relevância
O futebol já não é mais aquele, nós não torcemos mais para os grandes clubes. Eu vou começar essa provocação com meu amigo Marcelo Guterman, santista. Aliás, teve um resultado recente aí que eu diria não muito dos melhores. E aí, Xará, somos todos coadjuvantes? Você sabe que eu estava assistindo a estreia do Messi, o PSG contra o Reims, né? E nunca assisti jogo de campeonato francês, fui lá assistir, na verdade foi meu filho que ligou a TV, fiquei assistindo, e eu fiquei pensando, o PSG dentro do campeonato francês é o Flamengo aqui, né? Sim. Quer dizer, é um time tão superior a todos os outros que não tem nem por onde começar. Só que lá eles têm uma diferença, porque lá eles têm o campeonato europeu, que é o que vale. Sim, Né? verdade. O campeonato francês, o PSG vai ganhar, vale o campeonato europeu. Aqui seria a Libertadores, enfim, pode ser. O campeonato nacional aqui tem mais peso que na Europa. Tem mais peso. Tem mais peso porque a Libertadores tem menos peso, né? Proporcionalmente. Enfim, só uma digressão. Só para falar o seguinte, todos os times franceses são coadjuvantes do PSG. Certo. Assim como todos os times espanhóis são coadjuvantes do Real e do Barcelona. Me parece que é inexorável, né? É uma tendência. Olha lá o sacrilégio que você vai cometer. Não fale o que eu estou pensando que você vai falar. Que aí eu acho o seguinte: pior do que me conter vai ser conter este rapaz aqui debaixo de mim, o Vitor Loyola. Se você falar que todos nós somos coadjuvantes. Então, me parece, assim, vão sobrar 2 times brasileiros, assim, de ponta, que vão ter elenco, que vão lutar de verdade pelos títulos. Pode ser que, às vezes, um Atlético de Madrid ganha lá, né? Putz, assim, bissextamente. É possível. Mas nós vamos ver daqui para frente, sei lá, talvez Flamengo e Palmeiras. Eu estou tirando os 2 times que têm melhor elenco hoje. Pode ser que eu erre daqui para frente. Mesmo com a chegada do Caleri, ou toca no Caleri que é gol? Duvido. São Paulo poderia ser um desses times, né? Se perdeu no meio do caminho em algum ponto que eu não sei aonde. Por isso que eu também eu não tenho tanta convicção nessa minha tese, porque efetivamente o management brasileiro não se cansa de nos decepcionar. E isso se nivelar por baixo. Com o Flamengo, né? Pode acontecer com o Flamengo lá na frente. Por isso que eu acho que assim, a não ser que de fato o futebol brasileiro se transforme num business, né? Que aí sim você tem dirigentes, tal, enfim. Que eu acho um long shot aqui. Mas é uma tendência. Olha, para a Europa é assim. Os times são todos coadjuvantes. Na Alemanha, além do Bayern, quem mais que ganha alguma coisa? Né? Então é isso. Eu acho que somos todos coadjuvantes. É o nosso destino. Mas tudo bem. Continuo gostando do meu time. Vamos. O futebol tem esse efeito, né? Parece que quanto mais a gente sofre, mais a gente apaixona, né? Eu não sei se. Né? Porque você veja, os clubes que às vezes acabam tendo de sabor de ir para a Série B, é um fenômeno natural, às vezes, né? Agora na pandemia a gente não está podendo ver isso porque não está tendo público no estádio. Mas é muito comum que esses times, quando vão para a segunda divisão, eles acabem até a torcida se entusiasmando e estando mais presente, né? Não pela 4ª vez. Não. Mas esse coraçãozinho tá machucado. Não, você sabe, eu calculei, só para completar o raciocínio, eu calculei o índice de Gini, né, dos campeonatos. Eu acho que cheguei a publicar isso no Facebook. Enfim. Acho que publicou sim. Então, o índice de Gini dos campeonatos europeus é concentradíssimo. A quantidade de times que chega ali nas primeiras 4 posições são sempre os mesmos. E na ponta inversa, você tem a Libertadores. A Libertadores é muito diversificada. O índice de Gini é bem baixo, né? Ou bem alto, na verdade. Né? Não, desculpa, bem baixo. A distribuição de renda é melhor. E no meio do caminho ali é o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Argentino, né?
que é menos concentrado do que o europeu, mas mais concentrado do que a Libertadores. Ô, Rodrigão, eu vou deixar o Vitor para falar por último, uma vez que foi ele que propôs essa questão filosófica. Você acha também que no final das contas nós estamos virando todos coadjuvantes? Talvez na questão internacional, sem dúvida, pela questão financeira. Mas o que está acontecendo com os nossos clubes? Está tendo um processo de concentração ou consolidação no futebol brasileiro? Que depois eu vou querer entender bem essa fala aí do meu amigo Victor Loyola, o que ele quis dizer, né? O que você acha, Rodrigão? Tá no mute. Então, assim, vamos dizer, eu acho que os clubes europeus, os clubes mais ricos, eles levam os nossos melhores jogadores, no fim das contas, né? Então a gente tem um papel coadjuvante, sim, internamente, pelo menos, assim. Os nossos times locais, eles são mais fracos que os times de países mais civilizados, né? Por causa disso, eles têm mais dinheiro e levam os nossos jogadores. Eu não sei, eu realmente gostaria de ver o trabalho do Marcelo Gutermann, não vi o trabalho de índice de Gini, mas eu acho que tem alguma concentração nos grandes clubes, mas você vê, né? Hoje já eles se mantêm, mas eles também vão para a segunda divisão. A gente tem vários exemplos, até entre nós, assim, de torcedores cujos clubes foram para a segunda divisão, né? Então, isso é uma questão. Tema que eu e você, como São Paulinos, não dominamos. Não, Eu sempre tenho muita dificuldade. Algum tempo, alguns dias. Não domina também. Sim, sem dúvida. Gigante não cai. Né? Isso já é uma. Alguns dias atrás havia um certo ruído aí. Até a primeira vez. Não esquece. Havia um certo ruído aí, né, recentemente, tendo o São Paulo como pano de fundo, que de fato não vinha focando no Campeonato Brasileiro, que não é nosso principal objetivo, coisa que já está afastada. E eu sempre falava que Gigante não cai, mas que também não me sentia confortável em discutir com especialistas do tema, né? Que a gente tem sempre que ouvir. Falando em especialista do tema, eu vou passar a bola aqui, né, para o nosso, vamos dizer assim, filósofo da bola, né, que nos propôs essa profunda reflexão. Por favor, senhor Vitor, eu gostaria que o senhor avançasse na sua colocação. Um tema amplo, né? Do ponto de vista global, não há dúvida que somos, né? Mais ou menos. O São Paulo... Não, o São Paulo no confronto direto com o Real Madrid... O Real Madrid é freguês nosso. O cara fala de 30 anos atrás, pelo amor de Deus. Tô falando da história. Não, da história do clube. Assim, não, hoje. Na época não era coadjuvante, hoje é. Não era, agora é. Momento de transição, mas tudo bem. Um momento de então aqui nem questiono. Agora, quando eu coloquei essa provocação, assim, nós aqui, enquanto torcedores dos nossos clubes, eu já sou coadjuvante faz tempo, tá? Estou sendo coadjuvante até da segunda ano. Mas estou falando aqui assim, quem está dominando o cenário aqui é Flamengo, Palmeiras e de vez em quando. Dá uma olhada, pega a lista dos campeões brasileiros desde 2010. Você teve o Fluminense, que ganhou em 2010, 2012, acabou. O Fluminense não ganha mais. Né? Tinha lá a Unimed, perdeu a Unimed, já era. Você teve o Cruzeiro em 2014 e 15, 2013 e 14, que sucumbiu, o Cruzeiro está mais próximo da Série C do que da Série B. Você teve o Corinthians, com uma década boa, ganhou 3 vezes. O Corinthians acabou também, tá? Já era, não tem mais aquele poder, se endividou. Então. Você teve o Palmeiras, esse permanece. Acho que teve uma questão de gestão ali, um bom esquema com o estádio e tudo mais, montando bons elencos, gastando muito dinheiro. Você teve o Flamengo. Esses foram os campeões brasileiros nesses últimos tempos. Só. Então, assim, quem sobreviveu aí desse grupo foi o Flamengo e o Palmeiras. Aí você tem o Atlético Mineiro, para mim, num momento meio que espasmo, que esse é o maior cavalo. Me desculpe os torcedores do Galo, mas até que me prove o contrário, é o maior cavalo paraguaio do futebol brasileiro. Mas ele aparece agora como, né, acenando, também quero participar dessa festa. Mas a verdade
E aí você vê o time do Flamengo, o Flamengo tem elenco para montar dois times. Dois times, tá? Então, o cara joga o time reserva, é com muita dor que eu falo isso. Aí o time reserva do Flamengo já disputaria o título. Então, assim, na Copa do Brasil, uma outra conversa, que aí são 2 jogos e tal, mata-mata, sempre pode ter uma surpresa. Agora, em ponto corrido. Ei, Vitor, sempre tem espaço para uma surpresa. Tipo, seu time tá ganhando de 2-0, jogando em casa, faltando 5 minutos para acabar o jogo e tomar 2 gols. É disso que você tá falando. Ah, tá. É disso. Mas eu vejo. Eu particularmente gosto muito do esquema da NBA, sabe? Que não deixa sabe, o time destoar. É o draft, faz né? uma distribuição, Então, assim. E cria esse equilíbrio, né? Que eu acho que nós estamos caminhando para um desequilíbrio perene. Né? Você pode furar. Pô, São Paulo ano passado teve na mão o campeonato, jogou fora, poderia mudar o cenário, mas assim, na prática, eu estou vendo que cada vez mais a gente fica restrito aí a dois, 3 times. Lembra aquela conversa que o brasileiro é legal, tem uns 8, 9 times para tem chance? Não é mais assim, né? Na prática não é mais assim. Copa do Brasil, tudo bem. Mas nós estamos vivendo um momento, e é ruim, porque eu vejo isso acontecer com a dominância do Flamengo, que eu particularmente desgosto, né? Mas não vejo, eu estou vendo essa questão se acentuar cada vez mais. Olha, eu acho que o futebol ele é cíclico, né? Então, assim, ele tem fase e alguns times se destacam. Teve o Palmeiras da época da Parmalat, teve o Santos, não vou nem falar da época de Pelé, mas depois teve os meninos da Vila. Então, assim, eu não vejo dessa forma aí que o Vitor vê, Data Vênia, respeitando a opinião do amigo, que a gente possa ter, assim, a gente esteja disposto. Acho que haverá uma natural alternância. Veja o caso de São Paulo, por exemplo. Nós já começamos a retomar o lugar que sempre foi nosso. Já ganhamos o Campeonato Paulista, já avançamos significativamente na Copa do Brasil. Mas o Flamengo disputa o Campeonato Paulista? Mas o Campeonato Paulista é o maior campeonato regional do mundo. Assim, eu acho que podemos permitir. O Flamengo disputa o Campeonato Carioca. Nós podemos até permitir ao torcedor São Paulo nesse momento de esperança, mas no final do ano o ano terminará com o Campeonato Paulista. Mais nada. Né? Não, mais nada não, porque da forma como você fala parece que é pouco. É melhor do que nada, né? Mas melhor do que nada, melhor que o Como Santos, assim? exemplo, que não vai ganhar Como nada assim melhor? Como assim melhor do que nada? Nós ganhamos o Paulistão. Na verdade, o Santos vai ganhar uma vaga para a Série A do ano que vem, se Deus quiser. Deixa eu pegar uma madeira aqui. É isso aí. Assim, mas tudo bem, né? Acho que a gente vai se adaptando às realidades. Eu, por exemplo, já me adaptei à minha. Fiquei feliz na última rodada que eu vi meu time no G10 da segunda. Porra, pra mim é uma alegria. Faltam 14 pontos para escapar dessa licença. Eu acho que você está tomado de um ceticismo que é reflexo de um momento que, de fato, não é dos melhores. A gente precisa reconhecer que, de fato, não é dos melhores. Mas não quer dizer, assim, necessariamente algo determinante, definitivo. O Vasco tem uma grande torcida. Vai chegar ali um momento em que a comunidade cruzmaltina vai se acertar ao redor de um nome, de alguns objetivos e vai resgatar o seu papel. Não acredito que o Vasco vai entrar, assim como o próprio Cruzeiro, né? Tem grandes torcidas num caminho falimentar e irreversível. Eu não acho isso. Acho que, de fato, nós estamos vivendo um momento que tem uma concentração, né? O Flamengo saiu na frente porque passou por todo um processo de organização financeira. No caso do São Paulo, Xará, eu vejo como um divisor de... O que eu acho que o São Paulo sempre foi diferente dos seus pares aqui em São Paulo? O Santos, o Corinthians, o Palmeiras, meio que tinha dono, né? O Dualib, o Marcelo Teixeira, o Mustafa, e o São Paulo tinha ali uma democracia vibrante, né? Várias correntes se alternando e tal, não sei o que, até que veio o Juvenal. Juvenal. E ali o Juvenal promoveu uma ruptura dentro
da instituição para se perpetuar, e aí eu associo ali ao declínio de São Paulo. Eu acho que a gente começa a caminhar na reconstrução dessa democracia tricolor vibrante, com oposição, imposição, cobrando resultado e levando o clube, entendeu? Acho que começamos o ano bem, viemos depois uma ressaca, tivemos alguns pequenos dissabores, é verdade, mas ainda seguimos vivos na Copa do Brasil, já não mais na condição de favorito, mas estamos vivos na competição. Mas eu não compartilho do ceticismo do meu amigo Vitor, que eu acredito essa pequena entre-safra que vive o Vasco. Mas se você passa pela Fortaleza, você vai pegar o Flamengo na semifinal. Aí é clássico. Mas 2 jogos, né? 2 jogos não vai rolar, entendeu? Um jogo você até pode, mas 2 jogos. Por que não? Imagina. É que eu falo com esses meus amigos do Fluminense, que foram eliminados pelo Barcelona do Guayaquil na Libertadores. Se tivesse passado, eu ia pegar o Flamengo. É clássico, mas, cara, você ia ser eliminado pelo Flamengo, né? Tipo, eu não acho. Acho que clássico é clássico, jogo de time grande, cada jogo tem uma história. Em um jogo, sim. 2 jogos, difícil. Eu lembro a final de 83 do Campeonato Brasileiro. O Santos pegou o Flamengo, do Zico, Adílio, né? Tinha Serginho, Paulo Zidola, o goleiro era o Marola. Ganhou aqui, mas lá... Ganhou aqui, e a capa do placar na época, eu lembro, era moleque, pintou campeão. Aí eu olhei aquilo, e eu já era meio assim, esse cético que vos fala, né? Já é um traço que lhe caracteriza ao longo da vida. Então, eu olhei aquilo e falei, puta, sério? Era o que faltava para não ganhar. Vou jogar no Maracanã, lotadaço, não tinha limite de torcida, né? E na dúvida tinha o juiz a favor, né? Time do Zico, do Adílio, do Andrade, lateral direito lá, o Júnior e Leandro, Raul no gol, Moser era metade da seleção, né? Não tinha jeito, assim, chegamos muito longe. Que é? Esse time só perdia do Vasco. Bom tempo, hein? É verdade. Mas o Vasco então tinha também o timão, né? Só para dizer, 2 jogos é difícil. É difícil, mas não é impossível, né? O São Paulo foi disputar com o Milan, era difícil, conquistamos. Foi com o Barcelona, era difícil, conquistamos. Foi contra o Liverpool. Mas foi um caminho que foi percorrido, né? Até chegar a esse um jogo só. Não, tudo bem. Mas aí, de novo, naquele tempo tinha competição. Hoje você vê faz quanto tempo o Sul-Americano não ganha esse jogo só. Eu acho que o último foi o Boca, né? O Corinthians, acho que foi o último. O Corinthians foi o último. É, verdade. Bom, agora que o assunto baixou totalmente o nível, né? Falou de Corinthians, de Mundial, né? Do único título mundial que eles têm, né? Diga-se de passagem, né? Que 2000, não, né? Na Band até o Maguila foi campeão do mundo, né? Então, esquece. 2000 foi o verão vivo da Band. Bom, meus amigos, conversa tá boa, né? Mas chegamos na reta final. Naquele momento. Eu vou ter que sair, Marcelo, porque eu peço a sua ausência sempre será lamentada, mas também descontada na sua folha de pagamento. Mas tudo bem, faz parte. Vou ficando aqui com meu amigo Rodrigo e com o Xará para a gente compartilhar aqui algumas dicas, tá bom? Beleza. Valeu, um abraço, Vitão. E aí, Xará, alguma dica, alguma bola dentro, alguma bola fora? Puta, não preparei nada, meu. Vai de improviso aí. Olha, bola fora é toda essa discussão no Congresso mais governo desses precatórios, enfim, que está estressando os mercados de uma maneira, o pessoal soubesse o estrago que estão fazendo, concordo, colocava a mão na consciência. Mas pelo jeito vai continuar. Bola dentro... Putz, eu realmente não consigo pensar em nenhuma bola dentro digna de nota. Vou ficar devendo. E aí, Rodrigo, e alguma dica?
Alguma dica, né? Eu tô tentando lembrar o filme que eu assisti esse fim de semana. Como eu não consigo lembrar, então não deve ter sido assim marcante, né? Do que se trata? Eu não me lembro agora. Ah, então, tem uma série. Ah, então, eu assisti uma série de making-offs de filmes da década de 80, bem legal, pra gente que acompanhou e tal. Que legal. É uma série no Netflix. Só making-offs de filmes da década de 80. Então, tem lá Esqueceram de Mim, tem o De Volta ao Futuro, enfim, Dinosaur Park, Deve tem ser bem todos os legal. filmes. É bem legal. Cada um é 45 minutos, vai rapidinho. É bem legal. Esse eu gostei. E aí, Rodrigão? Deixa eu. Eu vou compartilhar aqui, só vou dar dica. A minha bola fora é para quem está processando a União pelos estragos da Lava Jato. Mas, cara, é tão bizarro isso que eu nem sei se é. Dá até vontade de, cara, vai processar a União pela Lava Jato. É bizarro demais. É bizarro. Mas eu quero, eu vou falar de dicas. Já que tá todo mundo faltando, eu vou dar 3 dicas. Posso? Claro. Opa, vai. Dica nunca é demais. Esse daqui chama A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. Tudo Netflix, tá? É, é um filme, interessante, ele diverte e ele é uma história de uma ilha que foi ocupada pelos nazistas e daí num acidente ali de encontrar uma patrulha nazista, eles dão a desculpa que eles estavam estudando um livro. E aí começa essa história e ela se desenrola com a escritora e tal, que vai visitar essa ilha que chama Guernsey, né? É uma ilha ocupada. É um paraíso fiscal, né? Hoje. Exatamente. Mas assim, tem uma história legal, tem umas paisagens, eu acho bem, assim, é o filme que entretém. Essa é a primeira dica. Esse daqui é outro filme chamado As Espiãs de Churchill. Você sabe quem deu uma dica? Assisti esse filme, muito bom. Sabe quem deu uma Muito dica bom. desse filme aí no Twitter dele? Inclusive, coincidentemente, o Felipe Salto. Eu vi pela manhã hoje falando disso aí. Qual filme? Esse aqui? As Espiãs de Churchill, diz que é muito bom. Então, o filme é Assisti, muito muito bom. bom. E é uma história real, né? Sobre isso. Então, eles infiltraram, a Inglaterra infiltrou espiãs na França, né? Para ajudar a resistência. E aí a história se desenrola. E é bem interessante, assim, não é muito emocionante, mas é bem interessante, até porque foi verdadeira, né? Então, É gostei. histórico, né? Exatamente. Muito bom. Finalmente, algo mais fora do padrão. Lúcifer é um seriado que distorce os papéis de Deus e de Lúcifer de uma maneira bastante engraçada e que tá na quinta temporada. Eu já assisti as 3 primeiras, eu estou indo para a quarta já. Mas é bem engraçado, bem interessante e mantém assim o interesse até agora. E não caiu de nível nessa quarta ainda, né? Ainda não caiu. Você sabe que o seriado sempre cai, em algum momento ele cai, mas ainda não caiu. Então tá bem interessante. Então eu recomendo. Você vê que tá com 8.1 aqui, né? Então é bom mesmo, é bom. É inteligente, é bem legal. Eu tenho um pouco de medo, mas eu acho que eu vou ver. Uhum. Deixa eu fazer Do aqui. que? Do Lúcifer? Esses assuntos assim, eu sou tipo filme de terror. Eu não assisto de noite, nem ferrando. Não, mas não tem terror, não tem terror. Tipo, filme de terror eu assisto domingo, no máximo até meio-dia. Janela Não, aberta, luz do dia. Lúcifer, de alguma forma, o Lúcifer ajuda a desvendar crimes junto com a polícia. Ah, legal. Essa é o principal. Tá E bom. aí vão acontecendo alguns fatos que têm a ver com o início
da humanidade, com a Gênesis, Deus. É super engraçado, cara. É super engraçado, vale a pena. Então tem esse toque de humor assim que você distorce os papéis de Deus e de Lúcifer, quem era Lúcifer, quem era Deus. É bem engraçado. Bom, então Vale a pena. eu vou nessa dica sua aí, eu quero ver. Vou compartilhar aqui. Bom, a minha bola fora, você já vem aí o nosso presidente do Supremo Tribunal Federal? Já aparece para vocês? Sim. Então a minha bola fora vai para o ministro Fux pela criação do Ministério da Verdade, né? Um verdadeiro atropelo. Sugiro que pesquisem sobre o tema. Eu acho que só corrobora as críticas que já vêm sendo feitas ao STF, da exorbitância das suas atribuições, e é mais uma vontadinha de estar lá no dia 7 de setembro. Bom, a bola dentro vai para as manifestações do dia 7 de setembro, que a democracia viva é assim. As pessoas têm direito de se manifestar, desde que o façam de maneira pacífica, né? Então, a minha bola dentro vai para essa manifestação do dia 7 de setembro, da qual farei questão de fazer parte. Acho que muito se questiona, né? Quem é que coloca freio nesse ou naquele poder, o que prevê a Constituição. E a Constituição prevê que todo o poder emana do povo, né? Então, acho que o povo se manifestar também é uma forma, né, de colocar poder em quem está exorbitando de suas atribuições. A minha dica vai para essa minissérie aqui da Netflix, chama Clickbait. Conta a história de um cara que é sequestrado e que a partir de uma determinada quantidade de views, o cativeiro dele é transmitido ao vivo. E existe a ameaça que a partir de uma determinada quantidade de views, ele que é acusado de abusar de mulheres, seria assassinado. O resto eu não conto, mas eu garanto para vocês que o desenrolar dessa história é surpresa atrás de surpresa. É um formato legal de minissérie, então dá para você assistir ali num final de semana, com algum esforço numa sala, pegar um dia chuvoso ali, entre uma tarde de sábado e uma noite de sábado, você consegue matar. Para esses dias que a gente fica mofando dentro de casa com frio e chuva, tá na medida. Bom, meus amigos, vamos ficando por aqui no nosso 66º encontro. Agradeço ao meu amigo Victor, que teve que sair um pouquinho mais cedo, ao meu xará Marcelo Gutermann, ao nosso zagueiro Rodrigo de Losso. Hoje, infelizmente, não pudemos contar com a presença do insubstituível Cleveland Prats, para os íntimos Clê, né? E espero que na próxima semana possamos estar todos aqui, apesar de que, se eu não me engano, na próxima semana é feriado, né? 7 de setembro. 7 de setembro, então precisamos ver. Fazemos dia 8, né? Fazemos na quarta-feira, dia 8, é o mais provável, para não deixar, porque a saudade explode no peito, eu não consigo ficar mais de uma semana sem vê-los. Então até lá a gente se acerta para fazer no dia 8. Meus amigos, uma boa noite para vocês, obrigado mais uma vez e até semana que vem, tá bom? Tchau, Abração, tchau. valeu, Abraço. tchau, tchau.